Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 19. A gente vai falar sobre derivada das funções exponencial e logarítmica. Bom, pessoal, vamos lá, começando, né, o cálculo aqui da derivada dessa função a elevado a x, tá bom? A gente vai mostrar que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a, tá bom? A derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a, onde A é uma constante, né, uma constante positiva e diferente de 1. Bom, como é que a gente mostra isso? Né? Lembra daquela história de definição, né, de derivada? A gente vai fazer o limite, né, o limite aqui da função no ponto x mais h, né, menos o valor da função no ponto x dividido por h. A gente vai pegar o limite quando o h tende a zero. Pessoal, a elevado a x mais h menos a elevado a x. Você pode escrever o a elevado a x em evidência e a gente vai colocar o a elevado a x em evidência e ele vai multiplicar a elevado a h menos 1. Observa que apareceu a elevado a x, né? Então, multiplicando a elevado a h menos 1 sobre h. Se você se lembra bem, se você se recorda bem, foi exatamente o cálculo que a gente fez no último exemplo, no exemplo 60. A gente mostrou que o limite dessa expressão, a elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, esse limite é exatamente ln de a. Então, a gente mostrou com isso que a derivada da função a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a. Vamos ver mais uma, né? Como é que a gente faz para calcular a derivada de e elevado a x? Né? Então, é a mesma função exponencial, só que agora a base é o valor e. Né? E aí, como é que fica? Né? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui nessa fórmula, né? É exatamente a mesma fórmula, só trocando aqui o a por e. Então, vai ficar e elevado a x vezes ln de e. Só que ln de e é 1, né? Então, o resultado vai ser o próprio e elevado a x. E olha que coisa, né? Que fato curioso aí dessa função e elevado a x. A derivada, a sua derivada, coincide com ela mesma. A derivada da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Derivar não alterou a função, nesse caso. Pessoal, mais um exemplo, né? Como é que a gente faz para calcular, por exemplo, agora a gente vai ver as derivadas das funções logarítmicas. Então, como é que a gente faz para calcular a derivada de ln de x, né? Do logaritmo natural de x? Então, vamos lá. A gente começa recorrendo aqui a definição, né? Então, eu vou fazer o valor da função para o argumento x mais h, menos o valor da função para x dividido por h, limite disso quando o h tende a zero. Né? Pessoal, lembra aqui, olha só, a gente tem uma subtração de logaritmos, você pode escrever isso como logaritmo do quociente. Tá? É a primeira ideia. Esse h aqui dividindo a função, dividindo aqui a função não, né? Dividindo a expressão, né? Você pode jogar ele para cima, né? Como 1 sobre h. Né? E como ele está multiplicando um logaritmo, ele pode passar aqui para frente como expoente. Né? Então, a gente tem o limite de ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h, quando h tende a zero. E aí, o que a gente pode fazer com essa expressão? Né? Vamos lá. A gente pode pegar esse h sobre x e escrever isso como 1 sobre x dividido por h. Vê se não dá, né? Vê se não fica certinho, né? 1 sobre x dividido por h. E aí, o que vai acontecer? A gente vai poder usar aqui o limite, aquela versão, né, aquela segunda versão que a gente viu do limite fundamental exponencial. A gente tem aqui o h tendendo a zero, né? E agora, com h tendendo a zero vale, né? Na verdade, pessoal, esse h aqui, ele era para estar 1 sobre h também, né? Era para ser 1 sobre x dividido por 1 sobre h. Aí sim. E aí, quando h tende a zero, esse denominador 1 sobre h vai tender a infinito, né? Vai tender a infinito, né? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos calcular agora a derivada de ln de x, logaritmo natural de x. Então, a gente vai recorrer à definição de derivada. Né? Observa que aqui a gente tem
A gente tem uma subiteração de logaritmos, tem aquela propriedade que permite que a gente escreva isso como o logaritmo do quociente, né? Então, a gente vai poder observar que também que esse h que está dividindo o logaritmo, ele pode ser escrito como expoente, né? É um valor que está multiplicando 1 sobre h, um valor que multiplica o logaritmo. Você pode escrever ele como expoente, né? E olha só, aqui x mais h, você pode dividir x por x dá 1, né? E h sobre x permanece. E a gente vai tentando manipular essa expressão para se aproximar lá daquele limite fundamental que a gente viu na aula anterior, limite fundamental exponencial. H sobre x, pessoal, a gente pode escrever como 1 sobre x dividido por 1 sobre h, tá? 1 sobre x dividido por 1 sobre h, que é 1 sobre h. E aí, quando h tende a zero, o que vai acontecer com 1 sobre h? 1 sobre h vai tender a infinito, né? Vai tender a mais infinito. E 1 sobre h aqui em cima também vai tender a infinito, tá certo? Então vai ficar, quando o denominador aqui tende ao infinito, essa expressão tende a zero, e a gente vai ter aquela expressão do tipo 1 elevado ao infinito, né? Que a gente sabe que vai se aproximar de e. No caso aqui, e elevado a esse valor que está aqui em cima, 1 elevado a x. Ah, mas o x pode ser, né? Porque o x não é uma constante, o x é uma variável. Na verdade, ele é constante para cada x aqui que você escolher calcular a derivada aqui do ln, né? Então aqui não tem problema não. Então vai ser ln de e elevado a 1 sobre x, né? A gente pode pegar esse 1 sobre x e passar ele para frente multiplicando, propriedade do logaritmo, e ln de e a gente sabe que vale 1. Conseguimos então descobrir quanto que vale a derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Ah, mas como é que seria a derivada de uma função log normal, né? Uma função log que tem uma base qualquer, que a base não é necessariamente o valor de e. É fácil, né? A gente pode, bom, primeiro, né, que a derivada aqui do log de x numa base a qualquer é 1 sobre x vezes ln de a, e a gente consegue mostrar isso, por exemplo, usando a regra do quociente. Basta que a gente reescreva, né, a gente faça uma mudança de base e reescreva esse log na base a para a base aqui dos logaritmos naturais, tá? E a gente aplica a regra do quociente e resolve. Aquela história, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. Observa que derivada de ln de x, a gente viu, né, no slide anterior, é 1 sobre x, você vai multiplicar a constante ln de a. E aqui, pessoal, olha só, ln de a eu quero calcular a derivada, só que ln de a é uma constante, derivada da constante é zero, vai anular todo esse produto, né? E aqui embaixo continua ln de a ao quadrado. Observa que tem um ln de a aqui multiplicando e tem um aqui dividindo, a gente pode simplificar um com o outro. Esse x aqui está dividindo o numerador, ele pode multiplicar o denominador, e a gente tem aqui a resposta 1 sobre x vezes o ln de a. Pessoal, uma observação aí, né? Uma propriedade interessante aí de logaritmos que a gente vai usar bastante, sempre que a gente tiver um logaritmo como expoente numa potência, e a base da potência coincidir com a base do logaritmo, o resultado dessa expressão vai ser o logaritmando, tá bom? Então, se eu tenho a elevado a log de b na base a resposta é b. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma composição de funções inversas, né? Como a gente já tinha visto lá quando a gente falou de arcseno, arquicosseno. O que a gente está fazendo aqui é uma composição da função a elevado a x, né, com a função log de a, né? Log de x na base a. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma composição de duas funções inversas, por isso que o resultado que sobra é a entrada aqui da função mais interna. Pessoal, a gente vai usar bastante, né, essa propriedade do logaritmo, e um dos usos aí mais importantes é fazer uma generalização de uma forma que a gente já vem usando há algum tempo. Então, lá nas primeiras aulas eu mostrei para vocês a regra da derivada da potência, quando a gente tinha aqui um expoente fixo, né, e esse expoente era um número natural. Então, eu até demonstrei para vocês, usando o binômio de Newton, né, usando regras de fatoração, mostrei que sempre que você tem x elevado a n, né, onde o n é um número natural, a derivada dessa expressão vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1.
tá bom? Mas aí surge a dúvida, né? Poxa, será que isso vale ainda que o alfa, ainda que o expoente seja um alfa real qualquer? Será que é verdade, né? Será que eu posso continuar usando essa expressão? E, na verdade, a gente pode sim, e a demonstração para esse fato a gente vai ver nesse slide. Primeiro, né, eu posso escrever o x elevado a alfa, usando aqui essa ideia, eu posso escrever ele como E elevado a ln de x elevado a alfa, tá? Opa, ficou confuso, né? Bom, no entanto, né, é só você observar que o ln é um logaritmo com base E, a base coincide com a base do expoente, então tudo isso vai cancelar e vai sobrar somente x elevado a alfa, tá bom? Então, na verdade, eu estou dizendo aqui que x elevado a alfa é igual a x elevado a alfa. Só escrevi de um outro jeito. Como a gente tem aqui o alfa como potência, como expoente aqui do x, como expoente do logaritmando, tem aquela propriedade do logaritmo que permite passar esse alfa para frente. Então vai ficar alfa que multiplica ln de x. Legal, né? Então a gente pegou essa expressão, x elevado a alfa, e reescrevemos como E elevado a alfa que multiplica ln de x. E basta que a gente calcule a derivada. Para isso, a gente pode usar a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia manda calcular a derivada dessa expressão, derivada da função e elevado a alguma coisa. É o próprio e elevado a alguma coisa, né? A gente viu que a derivada da função e elevado a x é ela mesma, só que a gente tem que usar aqui a regra da cadeia, existe uma composição de funções, né? A gente precisa derivar aqui também esse expoente. Então, a gente precisa ainda derivar alfa vezes ln de x. Lembra que alfa é uma constante, né? Então ela vai permanecer, e a ln de x, a derivada é 1 sobre x. E aqui o que aconteceu? Né? Você tem x elevado a alfa vezes 1 sobre x, ou seja, x elevado a alfa dividido por x. Né? Isso vai dar x elevado a alfa menos 1, e esse alfa vai aparecer aqui na frente multiplicando, e a gente confirma que essa propriedade continua valendo, da derivada da potência continua valendo, ainda que o expoente seja um número real qualquer. Ok, pessoal? Bom, vamos lá, né? Mais um resultado interessante. Como é que a gente faria para calcular, então, a derivada, por exemplo, de x elevado a x? Então, o que mudou aqui para a gente, né? A gente já viu situações onde a base era constante. Deixa eu voltar aqui, né? A gente já viu situações onde... Vou voltar aqui mais. A gente já viu situações onde a base era constante e o expoente era variável. Depois a gente viu situação onde o expoente era constante e a base era variável, né? Então inverteu. E agora a gente tem a situação onde tanto a base quanto o expoente são variáveis. E agora, né? E como é que a gente vai sair dessa enrascada, né? Pessoal, de novo, né? De novo a gente vai usar a ideia de logaritmo aí para as propriedades do logaritmo para a gente poder resolver esse tipo de questão. Então a gente vai fazer uma substituição de variáveis, né? Sempre isso. X elevado a x a gente vai substituir por y, que é uma expressão mais simples, e a gente vai calcular o ln dos dois lados, né? Tem uma propriedade que permite fazer isso. Posso calcular o logaritmo natural aqui desses dois valores e igualar, né? Esse x aqui é expoente do logaritmando, ele pode passar aqui para frente multiplicando, e a gente vai conseguir escrever então o y como e elevado a x vezes ln de x. Ok, então a gente conseguiu escrever essa expressão x elevado a x, a gente conseguiu reescrever desse jeito, e elevado a x ln de x. E aí, pessoal, para derivar, né, é só, de novo, aqui usar a regra da cadeia, né, você vai precisar derivar e elevado a alguma coisa, né, que é o próprio e elevado a x ln de x, só que e elevado a x ln de x é x elevado a x, né? Vamos lá, e elevado a x ln de x é igual a x elevado a x, então a derivada vai ser x, aqui é x, né? X elevado a x, vezes a derivada aqui do expoente, regra da cadeia, né? Não esquece a regra da cadeia. E aí como é que vai ficar? A gente vai derivar aqui essa expressão, cuidado que isso é um produto, né? Então tem que usar a regra do produto. Então você vai ter que fazer primeiro, pode ser primeiro, né? Que eu fiz primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Normalmente é o contrário, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas com a ordem aqui não vai alterar em nada, né? Você vai fazer aqui x dividido por x vai dar 1, e aqui é ln de x, né? E aí a gente tem a resposta final, x elevado a x, que multiplica 1 mais ln de x. Essa é a derivada
dessa função x elevado a x. Ok, pessoal? Então, são ideias aí que a gente precisa treinar, né? São muito importantes e a gente vai ter oportunidade de ver, né, esse tipo de raciocínio sendo aplicado em mais situações ao longo das próximas aulas, né? Usar essa história aqui do logaritmo, né? Usar o logaritmo para poder escrever a expressão que a gente tem de uma maneira mais conveniente para a gente usar os resultados de derivadas que a gente conhece. Pessoal, ficamos por aqui então. Próxima aula a gente fala sobre regras de L'Hopital e a gente vai continuar vendo essa ideia de usar também o logaritmo, né? O logaritmo para adaptar as nossas funções. Tchau, tchau e até lá!